Olá, como estão? Começamos com as informações. Sejam bem-vindos. Vamos aos detalhes. Estamos prestes a iniciar a transmissão de hoje à noite. Hoje, 4 de março, começamos com as notícias internacionais. Obviamente, o tema do Irã, o que está acontecendo também em Cuba, o que está acontecendo no México, o que está acontecendo no Equador. Diante da polêmica, também comentaremos sobre isso. Mas, acima de tudo, os movimentos que existem entre a Europa, Estados Unidos, Israel, obviamente, e os ataques contra o Irã e, evidentemente, a resposta desse país. O que ocorre nos mercados internacionais? Como isso pode impactar a economia global? Como isso também está apontando até mesmo para um possível ataque a uma usina nuclear, um tema que evidentemente é importante. Hoje, os Estados Unidos anunciam possível envio de tropas ao território. Fique atento, falaremos sobre isso em breve. Mas antes de tudo, em primeiro lugar, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, preparem seu café. Nós já temos o café pronto, aqui está a Astrid comigo, ela está nos acompanhando, a Astrid já acabou, a Astrid, o café já acabou, mas tudo bem. E um grande abraço para toda a comunidade que já deixou o like. Se você ainda não fez isso, peço que deixe o seu like. Já estamos prestes a começar. Dá uma força pra gente, nos ajude com isso, deixando seu like e compartilhando. Muito obrigado a toda a comunidade que, assim como o Dante, envia uma assinatura, ou nesse caso, uma chuva de assinaturas, hein? Chuva de assinaturas, 50 no total, impressionante. Obrigado, Dante, e toda a comunidade pelo apoio. Um abraço e muito obrigado. Agora, vamos aos detalhes. O que está acontecendo? Bom, então, uma imagem surpreendente. Este seria um míssil balístico que dizem isso, insisto, como toda guerra, vamos com cautela, né? O quê? Supostamente dizem que seria um míssil balístico lançado em direção à Turquia. Se for assim, seria o segundo míssil lançado. Se foi confirmado ou se não foi confirmado? Bom, fizeram uma confusão nesse assunto. O que dizem é que supostamente o primeiro míssil balístico foi derrubado, esse sim foi confirmado, o primeiro sim. Evidentemente, isso é considerado um grande erro. Já conversamos. O que dizem sobre esse segundo míssil, mas... Uma que, insisto, eles dizem que seria uma evidência do míssil contra a Turquia, hein? Olha, país da OTAN, e que, por sinal, a Turquia tinha sido contra o conflito. Mas também chama a atenção essa imagem. O que está acontecendo aqui? Aqui estamos vendo. Desculpe, vamos ouvir primeiro. Sim. Bom, muito difícil, impressionante ouvir as sirenes. Isso é onde? Isso é diante do VIH e estamos vendo o sistema que está tentando interceptar os ataques por parte de... Outra imagem que chama a atenção hoje é esta. Ouçam-nos. Isso é, no oeste do Irã seriam bombardeios que estão acontecendo em diferentes pontos desse país. São ataques, dessa vez não está claro se são de Israel ou dos Estados Unidos, mas são ataques contra o Irã, de acordo com o que está sendo reportado. Agora, insisto, como eu disse, todos os conflitos, algumas imagens podem ser de datas diferentes ou algo assim. O objetivo é levar até as últimas consequências, mas podem ocorrer erros. Por isso, é preciso esclarecer isso. Eles estão chamando a atenção. Esta seria a capital. Vamos ouvir. Bom, impressionante também o que se vê lá naquele país e, bom, de início também mostrar para vocês esta outra imagem. O que está acontecendo aí? Bom, aqui estamos vendo ataques a um canal de televisão de propaganda estatal por parte do Irã, que seria a emissora da República Islâmica do Irã, ou a RIRP. Bom, eles estão acabando com os meios pró-Estado, digamos, ou pró-regime do regime. Agora também essa série de imagens que estão circulando, do que se trata? Estamos vendo ataques que os iranianos têm feito contra grupos cristãos, são aqueles que aconteciam em Ankawa. Isso chamou muita atenção. Essas pessoas vivem no Iraque. Nesses casos, no Iraque eles têm atacado com explosivos. De acordo com os relatos, seriam ataques supostamente patrocinados pelo Irã, bem, com Shahed
Exatamente, destruindo algumas igrejas muito antigas, de acordo com o que foi relatado. Este é um dos buracos que deixou esse Shahed. Vejam só o enorme buraco que ficou neste prédio. Bem, isso então também aumenta as tensões nas áreas cristãs. Iraque, evidentemente, também. Bom, um ponto importante e entre as coisas interessantes. E já voltamos ao assunto do Irã. Mas está sendo mostrada uma imagem de funcionários da Embaixada de Cuba no Equador queimando documentos. É preciso lembrar que o presidente do Equador, ou o governo do Equador, declarou o embaixador de Cuba como persona non grata. E basicamente estão expulsando ele desse país, estão expulsando ele do Equador. E hoje, no terraço da embaixada, começaram a queimar papéis, vai saber o que eles contêm, que segredos devem ter ali, que eles querem eliminar. Chama a atenção essa imagem. Aqui tem mais imagens que têm sido compartilhadas, tiradas de bem alto, onde dá para ver essa pessoa. Funcionários da embaixada queimando documentos de... Bom, não sabemos do que, mas evidentemente não vai restar provas, só vão sobrar cinzas. Tem então, chama a atenção. Preparando sua comida? Esta é. Assim ele prepara sua carninha assada. Gosta com documentos? Com documentos. Está tremendo. Bom, pois também. Outra das imagens que tem chamado a atenção é esta imagem. Vamos colocar um pedacinho que é... Aí está, vamos deixar por aqui, porque realmente está muito, muito forte o que vem a seguir. Ou seja, ele é, bom, um soldado dos Estados Unidos que está protestando. Está protestando em uma audiência, se chama McGuinness. É ativista, candidato também de um... Desculpa, ele não é McGuinness, ele é um veterano. Um veterano. Que bom. Vocês estão protestando contra a guerra contra o Irã? Ele diz que os americanos não deveriam ir lutar uma guerra de Israel. O ponto do que chama a atenção, porque obviamente tem muito ativismo agora, e é lógico, sempre em guerras, sempre existe esse tipo de ativismo. O que chama a atenção é que, em certo momento, ele prefere continuar protestando na audiência e não quer sair. E de repente o braço dele fica preso na porta enquanto um monte de guardas o empurram. No início são 2, depois chegam mais 3, totalizando 5, mas eles continuam puxando. O braço fica preso, digamos que faz pressão, porta, parede, como uma alavanca. E quando puxam, literalmente dá para ouvir o estalo e o braço sai do lugar, sai para fora. Por causa do uniforme, só dava para ver o osso, basicamente, tipo, a estrutura do osso. E, obviamente, a dor, mas mesmo assim ele continuava protestando. Quer dizer, isso era absurdo, evidentemente, e bom, quanto mais puxavam, mais quebrava, ou seja, estava terrível. E bom, também tem essa imagem que chama a atenção, que daqui a pouco vamos comentar, uma imagem em que... Imagem de amor? Donald Trump envia uma mensagem para Delcy Rodrigues, como já comentamos, e o interessante é que Delcy Rodrigues também responde. No discurso oficial, ela diz: agradeço ao presidente Donald Trump e a disposição do seu governo para trabalhar juntos. E então o quê? E o que chamou a atenção hoje foi que, na reunião que houve entre o governo da Venezuela com este, Delcy Rodrigues, Estados Unidos e Delcy Rodrigues, lá estava Diosdado Cabello, evidentemente, pois estavam os memes, né? Ou seja, tinha memes de todo tipo mesmo. Também colocam aquele funcionário do mês e colocam o senhor. E isso é bom. Tema do Bob Esponja dele. Conta como é a questão, é que bom, pois como acontecem reviravoltas nas histórias nesse momento, então é só seguir um momento. Como o amor se vende rápido. Muito curiosos, muito curiosos. Vamos então com informações, porque essa está muito interessante. Mas eu gostaria de começar com o que está acontecendo nesse momento, pois vemos tudo ao redor do tema do Irã e tudo o que está acontecendo. Obviamente com isso, ou a guerra. E só um detalhe para irmos vendo como tudo se desenrola. Já está havendo uma alta do petróleo, né? Então é isso que vamos acompanhar. Sim, impressionante, já está subindo de maneira impressionante. E já é o quarto dia subindo, está em $82. E bom, talvez os especialistas que diziam que isso ia chegar a $100 talvez estivessem certos. E numa dessas pode até passar um pouco disso.
Quer dizer, a verdade é que como isso vai durar e como o Congresso, né, o Senado diz que não vai limitar essa guerra. Por enquanto, pelo menos pode ser que até se oficialize. Porque agora ainda não é considerado uma guerra, quer dizer, não é uma guerra completa, não é uma guerra aberta. Aí já poderíamos ver outros tipos de movimentos mais intensos. Até agora nada disso surgiu. Por exemplo, na Rússia, já falamos sobre o que acontece, mas vamos começar com o momento atual. Dentro desse tema da usina nuclear que estariam mirando, bom, que o Irã realmente ameaça literalmente com esse assunto, não vamos por aí. Vejam que dentro do que se observa agora, há uma usina nuclear que está em Israel, uma usina nuclear na qual, segundo dizem, poderia. Bom, os israelenses ameaçam literalmente que poderiam atacar os iranianos. Perdão, os iranianos dizem, né? Eles dizem que estariam dispostos a atacá-la caso continue, ou seja, caso queiram tirar o regime. Ou seja, se isso for escalar a ponto de o regime desaparecer, eles estariam dispostos a atacar uma usina nuclear, dizem. Ou seja, não teremos armas nucleares, mas podemos causar dano a uma usina nuclear. Basicamente, essa é a mensagem. Exatamente. Isso saiu em um meio chamado ISNA, que é um meio árabe, onde se informa, citando uma fonte oficial militar iraniana, que atacariam esse local nuclear. Chama-se Dimona em Israel. Se não, se tentarem mudar o regime, mas enfim, que regime se já quase 50% já desapareceram, né? O que resta? Não. A grande pergunta é, o que resta desse regime? A questão é que a mensagem chegou em meio a essa escalada. Eu imagino, evidentemente também é guerra psicológica, né? Mas ainda assim, de qualquer forma, é um assunto que chama atenção. As forças de defesa de Israel informaram que, após o terceiro ataque com mísseis, a população pôde deixar alguns abrigos, sem relatos imediatos de feridos. Analistas também consideram que a ameaça contra Dimona é um sinal de dissuasão estratégica. Evitar gerar medo para não serem atacados ou eliminados novamente. Claramente, a abordagem de Netanyahu é que esse regime já não pode mais existir. É um inimigo que deixaram crescer e crescer, e que talvez em mais alguns meses já teria sido impossível de conter. Esse tema, esse conflito como estamos vendo. Então, diante disso, eu não vejo os israelenses, pelo menos os israelenses, recuando. Inclusive, a sugestão que Benjamin Netanyahu dava antes do conflito era ir com tudo. E o fato de que no primeiro dia eles tenham seguido esse caminho deixa claro que o objetivo é eliminar esse regime. Agora também há um relatório. Este é um relatório que vem do Pentágono, no qual supostamente o Irã já enviou um sinal de negociação. Mas desta vez foi o contrário. Desta vez, diferente das anteriores que Trump comentou, agora o pessoal do Pentágono quis responder exatamente. Bom, segundo informou a CNN, acontece que através da CIA conseguiram transmitir uma mensagem graças a um terceiro país, pois sempre se utiliza um terceiro país para informar que poderiam ter conversas para diminuir toda essa situação. No entanto, autoridades norte-americanas afirmam que não existem, neste momento, negociações ativas nem planos imediatos para iniciar conversas com Teherã. Ou seja, basicamente escolheram dizer agora não, moço, certo? Isso mesmo, exatamente. Ou seja, basicamente não. Já não há interesse por parte dos Estados Unidos em negociar. Isso já tinha sido dito por Donald Trump. Olha, parece que querem negociar. E como eles disseram, não é verdade, nós não quisemos negociar. Não os contatamos e não sei o quê, agora que sim. Dizem que já não querem conversar, né? Porque no final é sempre esse jogo ao vivo. Não quero negociar e depois não quero negociar e depois não. Então, é o mesmo que fizeram antes, vamos. Se esse é o comportamento e estratégia deles há décadas, por que mudariam agora? Quer dizer, não é uma questão de quererem mudar, e menos ainda agora que nem está claro quem é o líder. Sim. E, por exemplo, os ataques já estavam planejados uma semana antes, só que se estenderam, demoraram. Também porque queriam dar uma chance à diplomacia, o que não conseguiram.
E, bom, surge essa oportunidade que comentamos de ter várias lideranças reunidas. E o ataque é feito, mas na verdade esse ataque ia acontecer uma semana antes? Sim, ou seja, uma semana antes. E houve pressão do Reino Unido, houve pressão interna, também de políticos que não concordavam com o conflito. E então começou agora. Além disso, tem esse movimento estranho de atacar um país da OTAN em que você pensa, sério que você quer mexer com a OTAN? Ou seja, que cálculo será que a Turquia está fazendo? Será que essa é uma forma de envolver a Rússia? Tipo, será que é, sei lá, um absurdo? Talvez. A questão é que um míssil primeiro. Hoje, um míssil balístico foi lançado do Irã, foi detectado na quarta-feira, a caminho do espaço aéreo da Turquia. Este é o mapa, onde é dado o aviso, né, o relatório. Vamos e vemos aqui, nesta área. De algum ponto do noroeste, o míssil havia sido lançado, passando pelo Iraque, pela Síria. Eles iam tentar chegar a esta parte, a este pontinho vermelho que temos aqui marcado desde amanhã, este lugarzinho. Ali há uma base dos Estados Unidos que poderia interessar ao Irã atacar a partir dali, por exemplo. Ali houve aviões na guerra anterior, na dos 12, a guerra dos 12 dias, então aparentemente tentaram atacar essa área. Agora, o míssil caiu sobre a Síria, mas agora dizem que há um segundo míssil, que é o que eu falei, que ainda não está totalmente confirmado. Alguns meios afirmam isso como certo, outros dizem que não há evidências. Eles têm mostrado essa imagem que eu mencionei, pois é um assunto que estão trazendo, enfim, a imagem em si parece ser verdade, pois já está sendo divulgado por vários meios sérios, inclusive especializados em inteligência. Mas essa é a imagem real, mas não sei se vai acontecer, pois se for para a Turquia, ela provavelmente responderá. Quer dizer, eles podem deixar passar, mas dois mísseis ainda por cima balísticos. Obviamente, isso já é um assunto sério e possivelmente os turcos vão tomar uma atitude. Erdogan não fica em cima do muro. Lembrem-se que até mesmo da Rússia, ele derrubou um avião, ou alguns aviões, um avião que seja... Mas digamos que um desses, esse Su-25, um desses aviões, entrou no espaço aéreo turco há alguns anos e eles derrubaram, assim sem nem perguntar. Ou seja, perceberam que ele não estava na área de cima. Sabemos que, se eles veem que há uma violação da sua soberania, os turcos não ficam em cima do muro. Então, pois é, está estranho. Sinceramente, se isso for confirmado, seria uma reviravolta muito interessante também. Por sinal... Também a reação de Marco Rubio, porque amanhã vocês viram a reação do secretário de guerra que dizia: bom, é que isso não se aplica ao artigo 5 da OTAN, assim como não explica muito bem, porque realmente parece que o artigo 5 só é usado quando convém. Mas enfim, hoje também houve reação do secretário de Estado, Marco Rubio, e ele classificou esses ataques, esse míssil, o primeiro míssil, como um lançamento inaceitável. Ele classificou como uma forma de... Durante as conversas, ele disse: dessa forma, o ataque à Turquia foi tratado. Ele conversou com quem seria o ministro das Relações Exteriores turco, que é Hakan Fidan. E na ligação, então, eles abordaram isso, falaram sobre o ataque do Irã e reiteraram que estão dispostos a apoiá-los caso haja mais lançamentos por parte do Irã contra a Turquia. Bom, então, sério, muito obrigado. Aliás, Roblox, por essas assinaturas, também mandamos um abraço para você, para Dante, obviamente, e para Roblox, obrigado por esse apoio. Também, claro, para Fabian, para Rangel TV, para todos os membros, para todos que estão inscritos. Também, evidentemente, muito obrigado por todo esse apoio e também por fazer esse presente para a comunidade, para a comunidade. Então, teve reação do Marco Rubio, teve reação desse, como é o nome que eu não vi. Não sei se você viu esse. Como ele se chama? Quem? Ruth comentou. Não, né? Não. 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 Esse momento que tendría, Dios, seguramente... Meu maior talento é lembrar do passado, logo reviso de novo. Mas vamos mudar de assunto, pois hoje ocorre um terremoto curioso. E agora todos são suspeitos quando acontece sobre o Irã,
principalmente porque já se sabe que eles costumam ter. Como eles chamam isso? Eles as chamam de cidades subterrâneas, mas na verdade são instalações militares, não cidades. Nesta ocasião foi relatado um terremoto que dizem ser no Irã, mas pelo menos aqui no mapa eu não vejo sobre o Irã. E vejam, está descartado que o terremoto tenha sido causado por questão nuclear? Evidentemente, quando se ouviu falar de terremoto, muitos pensaram, hoje talvez seja um tema nuclear ou algo assim. Mas na verdade nem sequer é no Paquistão. Sim, ou seja, se você reparar, não, pelo menos aqui não aparece. Em nenhum terremoto agora, o que se sabe? Aqui está marcado que é um terremoto de 4,4 no nordeste do Irã pela manhã. Na verdade é um terremoto que não está detectando o sismo. Faz sentido, porque eles marcam desse lado, não aqui, ou seja, marcam no nordeste. Você disse nordeste, sim, na cidade que se chama Gerash. Desse lado, mas é o norte, é o nordeste, então em direção a Gerash. Vamos dar uma olhada no mapa, não para nos localizar, mas pelo menos para gravar o lugar e ver se depois aparece alguma informação sobre instalações desse tipo. Vamos ver, Gerash. Era o ser. Gerash é o que Irã e as Geras Fars, isso é no Irã. O que me interessa é antes disso. E onde eles têm está este. Como se parece com aquele buraco enorme da Turquia, que não é Turquia. Aquele que é de um lá no Cazaquistão, aquele que está com esse aqui só com fogo. E também se parece com os que estão lá em Yucatán, não é? Também estão onde ficam os cenotes. Mas bem, evidentemente aqui é outro lugar, outro tipo de destino neste momento. Mas é claro, vejam só, vamos nos afastar um pouco, reparem onde está localizado. Ou seja, pelo menos aqui, o que estamos vendo é que não é no norte, ou seja, é no sul ou igual. A reportagem estava errada, mas esta sim é uma área talvez mais próxima de questões militares. Vamos esperar. Digo, me parece muito. A profundidade, ou seja, se a profundidade está correta, é muita coisa, sabe? Muita mesmo. Ou seja, se a profundidade estiver correta, não haveria como isso ser tipo uma instalação. Não nessa profundidade, a menos que fosse um erro. Não, mas pelo que vejo aqui, nesse relatório, né, o que você tem aí, diz que são 10 quilômetros. O sismológico americano não detecta, simplesmente não coloca. Então, não sei se eles não viram ou não quiseram colocar, mas enfim. Aí está uma coisa, vamos para a hipnótica. Por enquanto, sim. Os Estados Unidos estariam pensando em enviar tropas em uma dessas, vamos ver, tropas em solo. E isso basicamente implicaria entrar em uma guerra já prolongada e com muito mais risco. O que os Estados Unidos estão dizendo? Como está a situação? Eu não esperava tão rápido, em tão pouco tempo, que já estivessem falando de tropas em solo. Mas, como vocês sabem, as guerras têm muitas reviravoltas. E mesmo que isso não seja uma guerra, oficialmente falando, a Casa Branca admite que o envio de tropas terrestres ainda está sendo considerado enquanto a operação avança. Ou seja, eles dizem que deixam a porta aberta, para a possibilidade de enviar tropas terrestres ao Irã. Embora garantam que essa opção não está prevista no objetivo e no plano inicial, isso, evidentemente, pode acontecer, talvez, para certos objetivos. Não sei, aí realmente teríamos que ver para quê, porque aí já são outro nível de riscos em que o confronto, não é o mesmo que lançar um drone ou realizar esse outro tipo de ataques. Não é o que se diz? Bem, o que saiu hoje foi essa informação leve. A porta-voz da Casa Branca, e ela garantiu isso, que embora não fosse uma opção considerada no início, no estado ofensivo que está acontecendo, realmente estão considerando a possibilidade, caso venha a ser necessário. Também foi comentado, por exemplo, que houve conversas com os curdos para que eles apoiem nisso. E, diferentes informações que vamos compartilhar com vocês mais adiante, mas enfim. Ela enfatizou que o envio de tropas terrestres não fazia parte do plano imediato, mas que está, como disse Pepe, sendo considerado. Já é algo que ainda... E agora os torianos não gostam dessa guerra. E isso levaria ao confronto? Porque eles voltaram a fazer pesquisas, voltaram a realizar pesquisas para ver se a percepção do conflito já tinha mudado e se havia mais apoio para esse assunto.
Mas não aconteceu o que você fez. Os Estados Unidos disseram hoje que a capacidade do Irã de lançar mísseis caiu 86%, foi isso que comentaram hoje. E a capacidade de lançar drones caiu 70 e tantos por cento também. Ou seja, é como se a capacidade de atacar pelo ar já estivesse quase controlada. Disseram que fariam hoje o anúncio oficial de 100% do controle do espaço aéreo, mas isso não ocorreu. Talvez não tenha sido feito, pois indica que o Irã ainda tem força, e isso pode se prolongar. Vamos ver o que mais acontece. Este do que o dos curdos, mas enfim, hoje foi informado que possivelmente a CIA e o Mossad já estejam considerando os curdos para assumirem a próxima fase da guerra no Irã. Segundo isso, militantes de várias facções curdas já estão se preparando para uma possível ofensiva terrestre contra o regime do Irã. Já existem imagens no Next onde se vê os curdos se preparando militarmente para esse assunto. É um povo que está há anos em luta, se não é com os turcos, é com a Síria ou com algum outro. E pois bem, essa ofensiva terrestre curda seria coordenada com a campanha de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. Seria uma maneira de intensificar a pressão contra o regime iraniano. No, ahí está. O sea, es... Por isso que Trump não encara Hess. Não, Exatamente. Ou seja, essa palavra, uma palavra, eu chamo Reza de resto. porque é desconfiar da confiança. E aqui diz o Incoff, Pepe, esse que mandem o varão, né, o Baron Trump, para a linha de frente. Não, já disseram imediatamente não é que estamos medicando ele, não. Ele está doentinho. Ele está doentinho. Que não se diga, e é o meu nome. Não, que não podem mandar, não, esse filho, não eu. Eu pensaria que sim, ou seja, que sim seria uma possibilidade de mandar uma figura próxima. Normalmente eles mandam para passear, né? Não mandam para a linha de frente. Claro que não é como o desfile de namorada, toda essa galera que manda pra gente. Sim, para passar uma imagem, o caso do BTS. O assunto, o que realmente mandaram mais ou menos para o conflito, foi um dos filhos do rei Carlos? Sim, é o Harry. Ao Harry, porque... Mas aparentemente porque ele gosta, ou seja, ele gosta. Quando ele foi embora, tiraram tudo que era militar e tudo que havia conquistado. E isso incomodou muito ele. Aliás, um comentário que o Marco Rubio faz sobre essa questão dos curdos é que eles supostamente não estão planejando nada com os curdos, mas ele diz, com os israelenses nunca se sabe quem, diz Marco Rubio, porque muitas vezes Israel se adianta e eles realmente têm muita, e bom, os Estados Unidos também, muita coordenação com os curdos. Exato, há muito movimento em todos os Estados Unidos. Para o inglês, ou seja, até agora não há nenhum relato de ataque. Esses voam muito rápido. Sim, a informação é que houve 2 ataques suspeitos de possível terrorismo, um em Austin e outro em Cincinnati. Acho que o de Cincinnati ficou como não, e o de Austin ficou como sim, né? Me parece. O último que ficou foram incidentes mais ou menos pequenos. O de Cincinnati, sinceramente, do jeito que aconteceu, parece mais coisa de gangues. Mas o de Austin foi realmente um ataque de alguém que era fã ou seguidor do Ayatollah, nesse caso. Mas enfim, se há nervosismo, eu imagino que a inteligência interna e a segurança interna devem estar no máximo. Agora, porque é um país que está, mesmo que não seja oficial. É um conflito, e é um conflito com um país que costuma operar com nervosismo, um país que opera, bem, às escondidas, que costuma operar com terrorismo, que costuma operar com guerra cibernética, ou seja, esse tipo de coisa. Então, é isso, e estão acontecendo coisas estranhas, só que ainda não. Talvez seja difícil ligar os pontos, mas algo estranho está acontecendo agora na Geórgia. Sim. E tem uma teoria que você me contou agora de como você ligou as coisas, achei muito interessante. Embora evidentemente ainda não possa ser confirmada, ou algo assim, mas é uma... não sei se você quer contar. Mas agora estão acontecendo alguns ataques na Geórgia, em uma parte que é separatista. Desculpa, o país sim. Tem que lembrar que também é um país que a Rússia, bom, tem interesse, já tentou várias vezes, bem, se apropriar do país. Existe uma região que é separatista, assim como a Moldávia tem a Transnistria, a Geórgia também tem um pedacinho que é pró-Rússia e basicamente também é separatista. Bom, agora está acontecendo um ataque com drones a um oleoduto que, bom,
Segundo alguns, à força, o oleoduto levaria petróleo para Israel ou é usado para Israel, algo assim. Mas outros afirmam que o ataque está sendo feito pela Ucrânia. Não faz sentido que a Ucrânia ataque essa área, pelo menos vendo por esse lado. Mas quem disse isso são pessoas sérias. Ou seja, também não é como se fosse só uma teoria qualquer. Mas é estranho. Ou seja, é estranho. Porque pela conexão que você faz aí no assunto, ou a que você encontrou, não porque você encontrou, como analistas que dizem esse petróleo ele vai para Israel. Esse oleoduto se conecta com a Turquia e hoje, houve esse ataque à Turquia, então, nessa lógica faz sentido. Poderia ser mais um ataque iraniano que quer afetar Israel? Que quer afetar Israel. E há uma zona russa, ou seja, pró-russa, não russa, mas pró-russa, sim, que fornece petróleo para Israel através da Turquia. Não se sabe, ponto, né? Ou seja, não se sabe nada mais. Agora, estamos nesse assunto conectando alguns pontos, porque estão acontecendo coisas estranhas na lógica do conflito, pois a Ucrânia fica muito longe. E se beneficia? E não exatamente não há um benefício muito claro nesse sentido. De qualquer forma, ele tem outras petrolíferas e refinarias mais próximas que poderia atacar e que de fato estava atacando, então não haveria, vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece. Mas são dessas coisas estranhas que estão acontecendo, não é? E já, inclusive, a essa altura, vejam, toda vez que havia atritos, reparem, atritos com o Irã, você não tirava a hashtag Terceira Guerra Mundial do Twitter ou do X, não, você não tirava. Porque estava todo mundo lá. Hoje, a Terceira Guerra Mundial. E antes eram só atritos em outros anos. E agora já estamos falando de uma guerra com o Irã. E então, pegue esse assunto. Da parte que se vê. Mas Guerra mundial, obviamente, é uma possibilidade. Não dá para descartar. Quer dizer, não é. Não é que vai acontecer, esperamos que não, mas não dá para descartar. E então se faz uma análise, por exemplo, de quais países seriam mais seguros para o mundo, no mundo em que posição está, por exemplo, o México, colocam ali o México, e ele não se sai muito bem nesse sentido. Quer dizer, estamos muito perto, sabe de quem? Estamos muito perto dos Estados Unidos. Então, obviamente, poderia haver um efeito muito claro para o país, e não muito bom, por assim dizer, nesse sentido. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque é uma análise que está muito interessante. Vamos para outros pontos. Existe uma possibilidade, uma série de movimentos entre as coisas estranhas que eu comento que estão acontecendo, em que, e agradeço à comunidade da Baixa Califórnia e da Califórnia que tem nos comentado sobre esse assunto. Um abraço, obviamente, para o próprio Gires, para o Estreita, obviamente, e para a comunidade, para a Mercedes. Muito obrigado pelo apoio, da Mercedes também, evidentemente, este. Quem mais está aí, Drácono? Quem mais está lá? Se são vários que estão bem, bom. Nesse momento, mandem um alô aqui para a comunidade de Tijuana e da Califórnia. Mas se for um teste de míssil balístico intercontinental nos Estados Unidos, esse míssil tem capacidade de carregar armas nucleares. O fato de fazerem testes desse tipo de arma, obviamente, sempre causa gera um pouco de nervosismo em nós. Mesmo em um dia normal, né? Ou seja, quando não há conflitos, esse tipo de movimento já causa nervosismo. Mas agora, obviamente, muito mais. É verdade, como já disseram, sabe-se que eles fizeram um teste com o Minuteman 3 em frente à costa da Califórnia na terça-feira, quarta-feira, ontem, terça-feira à noite, da base da Força Especial Vandenberg. O míssil balístico intercontinental tem capacidade nuclear, como disse Pep, é capaz de carregar ogivas 20 vezes mais potentes que a bomba de Hiroshima. E foi lançado por volta das 23h, quando os oficiais dizem que era um teste de verificação, preparação e confiabilidade. Bem, então, é isso, esse é um míssil, insisto, muito perigoso, obviamente, e é uma das armas grandes, das armas que você não quer ver em operação, porque, já que se falaria do uso dessas armas já contra um país, estaríamos falando de um risco muito alto para todos.
Então, são testes que têm consequências, como dizem por aí, ou seja, que têm uma mensagem, né? Ou seja, são testes que têm uma mensagem. Porque no final é uma demonstração de força, não é como quando a China, a Rússia ou até mesmo o Irã fazem testes, certo? Eles fazem testes para mostrar que estão fortes, para mostrar que ainda têm armas ainda mais potentes e que você não quer se envolver, como dizem, testes dissuasórios. O teste incluiu, entre outras coisas, um sistema de reentrada múltipla, que é uma tecnologia projetada para lançar várias cargas úteis, capazes de atingir diferentes objetos, diferentes alvos. Perdão, então, isso é algo que alguns países já vêm demonstrando. Os Estados Unidos também querem mostrar o seu. O chefe do 576º Esquadrão de Testes de Voo, ou, acho que na verdade a chefe seria Carrie Ray. Ela explicou que esses testes fazem parte de um programa que já dura décadas, com mais de 300 testes nucleares dentro do programa, durante décadas. Obviamente não. O general Davis também destacou que o objetivo, como você disse, é validar, não é simplesmente marcar que os sistemas funcionam. Bom, Para serem utilizados. exatamente, se for necessário. O ideal é que nunca seja, evidentemente. E vocês se lembram desse caso? Só isso. Daqui a pouco voltamos ao tema do Irã e tudo isso. Mas tem um caso, né? O caso da Nancy. Falando sobre isso. Caso da Nancy Guthrie, que é bom. Nancy Guthrie é uma senhora de mais de 80 anos, mãe de uma apresentadora de televisão famosa lá nos Estados Unidos, do US Today, e que foi sequestrada. E eles tinham umas luvas. Com essas luvas, não conseguiam encontrar o DNA, não conseguiam identificar a pessoa porque ela não estava nos registros de DNA dos Estados Unidos. Mas eles iam procurar a família, parentes, e através dos parentes encontrar a pessoa. Ou seja, ver quem da árvore genealógica tem parentes nos Estados Unidos. Ah, não, olha, aqui está o ramo. Bom, quantos vivem nesse Arizona? Não, acho que é isso. Quantos são? Não, são tantos. Ah, olha, então, e desses que vivem no Arizona, quem deles poderia conhecer alguém que mora perto dali? Quer dizer, olha, aqui aparece como se você fosse o primeiro primo, terceiro desse indivíduo. Sabe quantos para mim? Depois temos no Arizona, talvez te digam, não tenho familiares lá. Ah, tudo bem, descarto, mas alguém pode te dizer? Hoje tenho 3 familiares e só um é homem da mesma idade e compleição. Aí já seria muito suspeito, não poderiam investigar ali. Então, o que se sabe? O que foi dito de início? Pelo menos já tem algo novo. Exatamente. Bom, as autoridades do condado de Pima, que é onde isso aconteceu, confirmaram que o DNA encontrado na luva perto da casa da senhora não estava relacionado com o caso. Mas o xerife Krishna nos explicou que o material genético corresponde a um funcionário de um restaurante que fica em frente à residência. A luva foi uma das dezenas de luvas encontradas na área, o que inicialmente foi suspeito, mas enfim. Segundo o xerife, desde o início se suspeitou que as luvas vinham do restaurante próximo. Ou seja, então não é alguém dali. Não é alguém dali. Então, bom, se confirma, se descarta mais oficialmente que essa luva esteja relacionada com a de você. Não está fora. Tudo bem? Ruim esse caso? Que tremendo, que tremendo, tremendo. Veja só, Sabana, a jornalista, minha filha, aquela que está ali, de roupa meio laranja, não a vi outro dia. Quer dizer, ela tem estado cada vez mais abatida. E já na última, então, dando como certo que talvez a mãe não esteja viva, né? Mas o que querem saber é onde ela está, né? Independente de tudo, a questão é que não há pistas, então, e o caso continua sendo investigado. Mas, por exemplo, ontem me passaram um caso de um rapaz desaparecido, também lá nos Estados Unidos, e isso me chamou a atenção, porque o caso, pelo que vejo, já vejam só, o que é ser famoso e não ser famoso é muito lamentável, mas essa é a realidade. O caso é desse rapaz e vamos tentar, ver se conseguimos encontrar um pouco mais de informação, porque isso foi em janeiro, sim. E ali claramente, pelo que se viu, ele foi levado à força. Ele não tem 15 anos. E a partir de umas 3 semanas atrás, já não há mais nenhuma notícia sobre o assunto. Não há nada, ninguém, é como se não existisse. O que existe, obviamente, são comentários nas redes sociais, etc. Então,
É um tema que vamos tentar acompanhar um pouco, evidentemente, pois não está, não tem. Ou seja, pelo que vi, pelos comentários que vi das pessoas, diziam que há muitos casos. E de repente, se o caso não chama atenção, se de alguma forma a família não encontra uma maneira de fazer com que a mídia se interesse, então de repente é muito difícil que deem atenção a um caso. E principalmente como esses casos que absorvem bem como chamam, toda a atenção da mídia, né? Então, pois bem, aí está o assunto, daqui a pouco a gente acompanha, vamos ver o que acontece com esse caso e esse. Estou tentando investigar mais ou menos qual foi a cronologia, e assim que eu tiver, a gente comenta aqui, né? Espero que amanhã. Infelizmente são muitos. Não aqui, obrigado à pessoa que nos comentou sobre o caso. Não conhecemos aqui desse lado, mas estaremos atentos a isso. Bom, hoje foi informado que Trump não vai gostar nada disso porque o incomoda muito que se fale das fraquezas que os Estados Unidos poderiam ter nessa guerra. Mas fala-se que os Estados Unidos talvez não tenham capacidade de deter um bombardeio completo com drones iranianos. É um tema que eles não tinham experimentado, não têm experiência com esses tipos de drones. Sim, eles aproveitaram restos dos Shahed para gerar seu próprio drone kamikaze, que são os famosos Luka usados pela primeira vez nesta guerra. E o chefe do Estado-Maior e os outros, em uma reunião confidencial, disseram que o Irã estava tentando fazer com que os Estados Unidos desgastassem suas munições. E é um comentário que fizemos para eles no segundo ou terceiro dia desta guerra que um funcionário havia mencionado que era isso. Eles tinham usado munição demais, tanta que havia o risco de que os Estados Unidos ficassem sem essas munições. Esses funcionários contaram isso aos legisladores em reunião fechada ontem, terça-feira. Que sim, que é possível que não consigam derrubar todos esses drones iranianos quando eles são lançados em ondas contra instalações, contra ativos militares dos Estados Unidos, quando vão em direção às embaixadas ou às bases militares. E eles estão um pouco, digamos, chocados com a intensidade desses drones. Os funcionários, que por sinal foram liderados pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, que aliás tem dificuldade em dizer não para Trump, isso é algo que complicou a situação. Também disseram que o Irã tem implantado milhares de drones de ataque unidirecional e que, embora tenham capacidade para derrubar a grande maioria, não conseguem derrubar todos. Se for nessas dimensões, e por isso também ontem, não é mesmo? Trump reagiu e disse que, bom, eles tinham munição quase infinita, que ainda iam sobrar para nós. Mas, enfim, se você ouvir, fique alerta com relação aos drones, não ao excesso de drones. O chefe estava mais velho. Sim, ele está. Dizendo ele bem não, ou seja, não é porque ele está dando o alerta, é porque algo está faltando ali. Exato. Não duvido da capacidade de fabricação deles, afinal, os Estados Unidos investem muito nisso. Mas também há certos limites, e principalmente não é um país que está em guerra. Então, mesmo que tenham muitos mísseis e armas atômicas, e que isso e aquilo, também existem certos limites de fornecimento de oxigênio, tipo de materiais. Na verdade, por isso também limitaram a esse local a Ucrânia. E bom, como os drones têm a capacidade de voar em baixa altitude, isso vai mudar a velocidade. Então fica complicado de repente para as defesas aéreas detectá-los e destruí-los. E aqui estamos falando que a matemática não fecha esses drones que custam acho que $20 mil, algo assim, pois estão fazendo com que os Patriot, que os TAC, gastem suas munições. Quando esses, mais ou menos, cada um custa milhões de dólares, então não fecha a conta gastar os $20 mil, né? Na verdade, lembro que há alguns meses esse Zelensky, o presidente da Ucrânia, ficou irritado com o prefeito de Kiev porque ele teve exatamente essa ideia. E se não dá para ficar gastando milhões que custam os Patriot em drones, inventa outra coisa, né? Aliás, hoje saiu um vídeo e está dublado, por sinal, onde dizem:
Quem está com as cartas agora, eles pediram aos Estados Unidos que os ajudem com a questão dos drones. Porque se alguém tem experiência com os drones Shahed, sem dúvida são os ucranianos. São os ucranianos. Imagina a experiência que esse país tem nessa área, não especificamente com esses drones. Vamos ouvir o que Zelensky diz nesse sentido. Vamos lá. Pois os parceiros recorrem a nós, a Ucrânia, para que os ajudemos com a proteção contra os Shaheds, com experiência, com trabalho real. Houve solicitações nesse sentido também por parte dos americanos. Nestes dias, conversei com os líderes dos Emirados, Catar, Bahrein, Jordânia e Kuwait. Haverá mais negociações com outros líderes regionais? Estamos nos coordenando com nossos parceiros na Europa. Claro, qualquer ajuda nossa será apenas sob a condição de que não reduza a nossa própria defesa na Ucrânia e que seja um investimento em nossas capacidades diplomáticas. Ajudamos na defesa contra a guerra aqueles que nos ajudam, a Ucrânia, a aproximar um fim digno para a guerra. Bem, aí está o comentário. A experiência tem um custo e é um custo alto, evidentemente. Há 4 anos. Agora também há um momento muito marcante, porque hoje é a primeira vez que um F-35 abate um alvo. É assim que eles têm comentado. Primeira vez na história. Os especialistas em assuntos militares do Oriente Médio. Eles dizem que é a primeira vez que um F-35 derruba um avião militar iraniano. Não vamos ouvir esse momento em que a Força Aérea Israelense, porque isso era controlado por um israelense, sim. Pilotava esse avião. Obviamente o nome é um nome, digamos, como dizem, um apelido, porque eles sempre protegem muito a identidade em Israel. O rosto, por exemplo, dos pilotos, principalmente, o nome é Adir Bueno. O apelido, o pseudônimo, vamos ouvir. Este momento, obviamente, já está dublado em espanhol. A histórica queda do esquadrão sobre o Irã é uma expressão da força aérea e da sua determinação pessoal. Vejo que você recebeu uma boa base, se certificou de estar em contato com todos os outros pilotos da formação. Estou realmente orgulhoso de todos vocês. A guerra continua, voltem em segurança, descansem um pouco, a próxima missão já está esperando por vocês. Muito obrigado pelo seu serviço, irmão. Esse foi o mês. São mensagens que foram gravadas pelas comunicações, pelos rádios, por assim dizer, mas as comunicações entre rádio, pelo que eu entendo. E então os militares que estavam lá em contato com ele estavam parabenizando-o. Justamente por isso, vamos ver, está a imagem, é esta aqui, vamos ver. É a imagem do momento em que ocorre esse abate. Este aqui. Vamos ver se conseguimos ampliar um pouco. Aí está, ou seja, dá para ver bem, já caindo, já é o momento em que o avião está caindo. Bom, vamos ver se dá para ouvir alguma coisa. É o Albon. Há uma confusão por parte de quem está gravando, São iranianos que achavam que quem tinha caído era o F-535. Mas enfim, não, o que eles viam era a fumaça do avião, do jato iraniano. Eles estavam agradecendo, sabe? Aquela coisa clássica de agradecer pelo que estava acontecendo, e estavam agradecendo para o lado oposto, por assim dizer. Então, para os iranianos, sim. Então é isso, mas está cheio de confusão. Foi no outro dia... Isso foi, aliás, no norte de Teherã, nas montanhas de Labazan. No outro dia caiu um avião lá em Kuwait. Não, dois aviões, dois F-15. Eram 6 pilotos? Eram 3 aviões, 3 F-15 que os de Kuwait atiraram de acordo, ou seja, fogo amigo. Não, pelo menos é o que foi relatado. Agora, segundo o que dizem e os do Kuwait confirmavam, era que os do Kuwait atiraram com os F-15. Segundo Los Bueno, eles derrubam, e quando derrubam, então o pessoal vai contra os pilotos. Perceberam que, sendo iranianos, estavam sendo atacados por seus próprios compatriotas. A população que estava lá disse, então já derrubaram eles. Vamos procurar os pilotos e por isso... Os que não vêm às mãos, assim com a AK-47. A raça estava indo bem. Não era golpe. Se não havia 1000 armados. Aliás, já começam a surgir os primeiros custos para os Estados Unidos desta guerra, mais ou menos nos primeiros dias. Os Estados Unidos gastaram $2 bilhões por dia.
Eles acham que esse valor vai diminuir, não sei por que vai diminuir, mas enfim, continuaria caindo para 1 bilhão por dia. Sim, ou seja... Por causa da desaceleração. Sim, bom, se desacelerar. Se desacelerar, isso ou diminui o nível do tipo de armas que vão usar. Mas enfim, o ponto é que vamos para outro assunto também importante. Os Estados Unidos fazem o primeiro. É o Centro e o Comando Central dos Estados Unidos que mostram alguns dos clipes das primeiras 100 horas do que chamam de Operação Fúria Épica, na qual asseguram que teriam eliminado 86% das capacidades iranianas de força aérea e de mísseis. E tudo isso de disparar por ar, terra, ar e também cerca de 73% das plataformas de lançamento de drones. Além disso, deveriam ter deixado sem a frota dentro do que é o Golfo Pérsico e dentro do que é o Golfo do Omã. Isso é o que pelo menos alerta o SEDCOM dos Estados Unidos. São 100 horas que passaram rapidíssimo, evidentemente, mas que parecem estar longe ainda de terminar. Agora, há vários relatórios sobre outros temas e uma análise na qual afirmam quais são os países que correm risco em relação ao tema de uma terceira guerra mundial. Quais serão os países mais baixos? Os mais seguros? Exatamente, quais são os países mais seguros? Caso isso se torne ou uma tensão em nível mundial, uma guerra, uma terceira guerra mundial. Porque, bom, agora já podemos incluir, por exemplo, o Reino Unido, que está apoiando a Grécia, a França, né, que estão apoiando nessa guerra, que não estão, mas já estão em defesa. E, bom, se isso não parar, pode ser que o Paquistão entre, talvez a Turquia também, e, bom, o México. Eles aparecem nessa lista de países seguros por causa da questão de ter os Estados Unidos como vizinho. Um dos principais problemas que o México teria, porque isso significaria um grande fluxo massivo de refugiados, colapsos econômicos parciais ou em certas regiões. Também haveria ações militares indiretas, assim como possível intervenção de agentes estrangeiros dentro do país. Bom, isso já foi visto, a questão dos agentes durante a Guerra Fria, mas como era fria, também aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Havia muitos espiões no norte e também em Veracruz eles tinham uma estação de rádio onde transmitiam informações para os espiões. E bom, na Guerra Fria aconteceu exatamente a mesma coisa. E bom, o interessante é quais países seriam os mais seguros considerando sua localização geográfica, que estejam o mais afastados possível da zona de conflito, que tenham neutralidade política reconhecida e disponibilidade de recursos naturais suficientes para sobreviver. Por exemplo, Singapura, que depende de não sei quantas pessoas, talvez vá ter dificuldades. Bom, temos a Antártida, que obviamente é complicadíssima por causa do clima, Argentina e Chile, então quem está na Argentina e no Chile já está feito. É um dos lugares que seria mais seguros. Mas está muito longe de qualquer país que esteja, digamos, em conflito, que tenha armas nucleares. Ou não. Depois teremos o Butão, que é um país muito neutro e, além disso, está protegido. Fica no meio das montanhas, é muito isolado, como ilhas. Para quem gosta de praia, bom, tem Fiji e Tuvalu, que ficam no Oceano Pacífico, são super distantes e seriam um refúgio bem interessante. Gronelândia, como dizia o filme Gronelândia, que é uma ilha remota, politicamente neutra, embora nem tanto porque faz parte da Dinamarca. Então, bom, é isso. Eu colocaria em dúvida a Islândia e a Suíça, porque, bom, a Suíça sempre foi neutra, embora nos últimos anos também tenha mudado um pouco. E a África do Sul, porque tem terras férteis, água doce, infraestrutura bastante moderna para sustentar uma população suficiente. África do Sul? Você também não considere isso por causa da questão da Rússia? Sim, pois já está bem perto. Mas agora eles ajudariam ele vendo como ele tem se comportado com o Irã? Sim, parece que são bons, não sei, vai saber. Mas se não, eu realmente vejo como complicado. Você acha complicado e bom, e por último, a Nova Zelândia pela sua neutralidade e além disso porque tem muitos recursos naturais. Eu escolho a Nova Zelândia? Eu também, e Indonésia, porque também é neutra, embora lá existam muitos vulcões.
Tem que pensar sim, gosto de dizer sim, mas sim. Bom, é de se pensar, não tanto por isso, porque é muita gente. Ou seja, Sim, tem muita. gente, está superlotado. E toda hora também tem esses grupos, como se diz, extremistas. Esse é o problema. Só isso. Hoje já não vai mostrar foto do garoto. Esse que eu digo que está na lista de desaparecidos do dia 9 de janeiro. Aham, sim, esse é o garoto. Tomás Merlin, ele se chama Tomás Merlin, hein? Pois é, querem compartilhar, né? Informação, né? Esse evidentemente já está registrado lá nos Estados Unidos. Então, sobre esse... Então, entre todos esses, como organizações que estão promovendo para que o caso dele seja conhecido. Como mencionei, nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, há muitos desaparecidos. É realmente um problema. Evidentemente, há um problema sério nesse sentido em vários estados. E então, bem, é preciso tentar divulgar quando há casos e outros temas interessantes. Algo mais sobre esse caso, sobre o Bem, do Irã? dos países. Bem, Vamos para outros assuntos interessantes. Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, o que ele disse? Ele falou alguma coisa? ele está irritado e diz que a ONU hoje não serve para nada. Ele esquece que ele é o presidente, né? O secretário-geral? O secretário-geral, desculpa, pois é. O secretário-geral da ONU está preocupado, diz ele, porque não havia ação por parte do Conselho de Segurança da ONU diante da guerra no Oriente Médio. Ele diz, pois, senão não vão fazer nada, que supostamente ele deveria estar incentivando isso, né? Pois é, digo. É estranho, pois os países precisam pedir uma reunião de urgência e solicitar o chamado, E houve uma no sábado, mas não chegou a absolutamente nada. E este... como sempre ultimamente. Foi aí que eles ficaram irritados. Mas isso foi antes da guerra, ou seja, No sábado a guerra já tinha começado, né? foi no dia, foi no sábado. Foi antes, sim, porque comentamos isso e depois de novo. É quando Foi no dia 28 quando... o insultou. Imagino que começou a baixar à noite, não sei por que foi antes de... Quer dizer, o insulto, você lembra qual foi o insulto? O insulto, aquele que ele diz pro... El iraniano diz para o estadunidense, sim, que não o canse. Isso já foi durante... já começado. Ah, ok, segundo eu era antes, Não, foi nesse momento... o insulta. E bom, o como se chama Esse Chris Waltz... Waltz, o embaixador da ONU para os Estados Unidos, ele diz basicamente que não vai dirigir a palavra, que nem vai responder, porque ele é um cara inaceitável. Basicamente, ele disse isso ao regime por ter atacado sua própria população. E com isso, não houve mais detalhes. Mas sim, e logo depois não, na verdade foi antes, porque foi mais durante. Ou seja, estava meio que começando, porque a partir daí, naquele momento, eles ainda estavam dentro da ONU, avisam para ele que Ali Khamenei tinha falecido, certo? E então ele sai correndo. O personagem realmente é muito louco. Bom, vamos então para outros assuntos. Mas Guterres diz que ele tem esperança de que isso se resolva? Pois bem, vamos ver. Assim vivemos de esperanças. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, então vamos para os comentários. Vamos. Muito obrigado a toda a comunidade que está ao vivo. Vai deixando o like se ainda não fez isso, por favor. E, bom, se quiserem nos ajudar com uma assinatura, se inscrevendo, é muito agradecido. E lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram e enviamos a notificação dos envios, diz Perla. A Assembleia Geral não tem poder para obrigar nada, senão não tem poder para nada, diz ela. Sim, o Conselho de Segurança, além de que seus membros têm poder de veto sobre qualquer decisão que se queira tomar. Esse tema tem sido muito criticado por isso. Da OIA, esqueci o nome, o argentino Rafael Grossi, porque cuidado, Rafael Grossi, parece até que estou fazendo campanha, mas Rafael Grossi quer ser o responsável pela ONU. E ele diz que esse negócio de poder vetar bem não funciona. Tem que haver uma mudança no organismo, para que então, quando forem para a reunião do Conselho de Segurança, possam pelo menos levantar alguns pontos que não possam ser vetados. Não, algumas coisas, principalmente as mais graves,
problemas de direitos, invasões, esse tipo de coisa, porque sempre, sempre tem um país que está alinhado com quem está causando dano e diz: não, eu veto a situação, não. Sim, sou de Panamá. Ou seja, me refiro quando são países que nem existem, como França, Rússia, China, Estados Unidos e Inglaterra. Não, se não me engano, esses são os países que têm poder de veto. Mesmo se eu esquecer algum, mas suponhamos que Israel faça algo, né? Ou que Irã faça algo, né? Ou quem você quiser. Nem sempre eles têm um aliado por aí que vai dizer: eu te dou uma força e eu veto. Não, a não ser que seja com você. Se não forem países sem relação com Israel, então realmente não deixaram para. E a Israel, Israel e a Israel? E se eu não ver nada na Índia? Talvez de repente pode acontecer de pagarem muita publicidade e não colocarem um limite geográfico, que apareça aqui e... Saudações. Para todos, ela disse. Tudo bem, Marifer, como você tem estado? E se eu não comentei, então também comentaram com você? Uma incandescência. Está soando muito como picareta. O esboço dele, sim, tem uns sons, algo estranho. E a passada GM chegar para ver se serve ou algo assim? Diz Maria. Zelensky envelheceu muito? Sim, 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 ele envelheceu. Como não? Nesses nossos 4 anos. Ele se consumiu. Como não? Ele se consumiu muito. Em todas as fotos de antes, ele estava radiante, bochechudinho. E agora, para começar, ele fez muito exercício. Também emagreceu, porque também isso aconteceu. O pessoal da segurança disse que ele tinha que treinar, e aí ele começou a treinar para se defender. Porque já houve não sei quantas tentativas. uso de armas. Esto, no era una... Sabia de tudo isso, mas agora já sabe se defender, e dizem que anda armado e tudo. Porque sim, já houve várias tentativas ali. Não sei nem quantos foram, mas em um momento eram 300 e acho que... Se está ativo, está agindo ali, por aí, o Deus. Não, papai, você não lê, que altera. Fica tranquilo. Digamos que andam tranquilos, mas com atividade, diz o Senapred, e o Web México mostra, pois aqui está essa imagem onde se vê. Pois é, tem alguma atividade, não é assim, mas também não é nada demais. Mas sim, os alienígenas estão lá limpando por dentro. Diz Vulcão, porque mostra sua força, diz ele. Esta noite, o brilho incandescente rompe a escuridão impressionante, diz o Webster do México nesta publicação via Twitter. Bem, Aí não tem nada, não parece 60 não, também não dá pra ver se foi gasto poder. mas de 60, muito cuidado, pode ser tudo, sim, sim. Sim. Pois de repente tem gente de 60 que parece 40. Tem gente de 40 que parece bom. Isso sim, diz Martino, a boa serve para saudar a bandeira, tomar uns drinks, comer e para fazer negócios. Sim, para gastar em hotéis caros, que é algo muito criticado na ONU, que vive gastando só com luxos. Todas essas pessoas que trabalham lá, que vão como representantes. Saudações para Maria Araújo e saudações do Canadá. Nunca perco vocês. Obrigada pelo excelente trabalho. Muito obrigada, Maria. Como está a vida no Canadá? Abraço a toda a comunidade que nos assiste no Canadá. Muito obrigada. Saudações para Jerez, também para Onda Jerez e também para Tracy, diz Raul Sanches Lhamero. Os tamales já estão no popo, né? Sim, estão lá, estão sendo feitos lá. Sim, tem a mesma idade, Pepe, ou seja, Sim. esse mais do que eu. Não, Não é que Pepe não esteja em guerra. eu não estou em nenhuma guerra agora, mas bem, por enquanto vamos esperar que continue assim. Sim. Diz Wikov. Zelensky aguentaria o golpe de judô contra Putin? Quem sabe, né, o que esse baixinho diz? Os dois são baixinhos, os baixinhos são legais, Pepe Leonero, eu percebo isso, sim. Sim, eles são baixinhos. Quanto ele pede? Eles têm cerca de 1,70 e acho que 1,75 por aí. É alto. Forte e formal. Acho que esse aqui, porque pelo que eu sei, esse, como é mesmo o nome, esse Putin também está na mesma faixa. 1,70 eles não estão aí. São 1,70. Não são baixinhos, meu Putin também mediu. 1,70. Fica assim, olho no olho. Bom, então esse aqui diz que ninguém de 60 parece ter 40, diz Verderi. Não tem banda que siga outra banda, é que... Tem gente até de 30 que se tem mesmo. É impressionante quando... Mas olha, eu sinto que cada vez é o contrário. Tipo, cada vez as pessoas parecem mais jovens. Lembro de um amigo que não fazia ideia.
Quando eu tinha 35, ele tinha, sei lá, 47. 48 já estava perto dos 50, né? E eu achava que ele era da minha idade. Quer dizer, mas muita gente se cuida, muita gente, né? Também depende de como você se veste, de como você age. Tem gente muito, muito jovem que já age como se fosse mais velha, e outros mais velhos que agem como se fossem mais jovens. Também é muita atitude. Saudações a Hector Plasencia, que nos acompanha de San Antonio, Texas. Saudações, muito boa noite, Hector Maria Gonzalez, como você tem estado? Saudações também para Gil FIFA, que diz por enquanto, haha, saudações Gil, saudações também para, diz Fabis. Tantas noites sem dormir mostram que o Pepe também está cansado. Não, e obrigado pela ajuda. Não, muito obrigada. Mandar saudações para Fidel Botelho, como você está? E para Gustavo Trejo. Mas não dá pra ver isso então, se não tem jeito de que... Eu vejo como uns 50, digamos, para abstenção, quando sim. Então quase 10, 50. Quer dizer, sim, digo, mas parece cansado, mas também não continua assim, também não fica sentindo isso. Não, quer dizer, digo, só quando ele tiver mais rugas, ou quando tiver marcas, não dá pra ver rugas nele. Aí... Nele, Vê isso, embora eu tenha trazido, só que a luz também não ajuda. se estiver muito bonita, me avisem. Se está dando pra ver bem aí, Diz 48, parece 68. Não está claro que não vai mandar saudações para Fidel Botelho. Também diz Fabis mais jovem, com tanto filtro e tanta cirurgia e retoques, quem? Eu acho que não acredito que ele tenha tempo para fazer cirurgia. Na verdade, imagina, né? Além disso, se infiltra, tem um espião russo, leva para Elizabeth e João, como você está? Diz Tracy. Não é para nós, está mais que está casado. Se está casado, eles gostam. Muito bom, bonita e parece muito esperta. Ela disse que uma vez estava em uma entrevista e falou que quando ele se candidatou à presidência, ela já não queria mais. Você diz que esse homem sempre conquista o que quer e eu não queria que ele fosse presidente. Imagina só. Ou seja, tudo o que ele quiser. Não fazia parte não, ele se esquivava. Essa rotatória sim é a rotatória Los Niños Cerdas, agora é a rotatória dos desaparecidos, coberta de fotos de pessoas desaparecidas. Obrigada. sim, já me disseram que está cheia de fotos. Você mandou uma foto ou aconteceu com você? Ah, bom, não. Eu acho, não sei. Gustavo se entra em Cancún. Saudações, Gustavo, como você tem estado? Como estão as coisas por aí? Saudações para Cristi Kras, que está dizendo aqui, vai lá, estou ouvindo saudações, Cristi, que diz Rublos. Já vão te chamar de traqueteada. E assim. O que fazem? Diz eu moro na Zelensky, continua bochechudo, diz Cristi. Não. saudações, muito boa noite. Não, mas antes estava mais cheinho, ele disse. Ele disse que pensei, você trabalha muito, Pepe, você está sempre se atualizando, Bom, que ele vai de férias. Então a Maria disse, não, Pepe, ele parece um cara, um garotão. diz sim, obrigado. Obrigada, e diz Fabi e Pepe, dizem que agora as pessoas parecem mais jovens, com tantos retoques, cirurgias e filtros. Ah, Já não, pessoalmente, quero dizer pessoalmente, não, e não com pessoas com cirurgia, ou seja, não, gente, vamos embora. sim, tem gente que se cuida. Gente, sim. Quem se cuida, se alimenta bem e faz exercícios, isso aparece no rosto, ela afirma. Saudações para Wyckoff, ela diz. Saudações para Luiz Lampepe, quantos anos você tem? Saudações, Olá, saudações. Saudações também para Rublox. E o que mais ela diz? saudações, olá, Panterita, Cristi, Rublox, Jalala. Mais de 300 instituições financeiras já experimentaram ou tentaram tecnologias da Ripple ou blockchain para melhorar transferências internacionais. Fique atenta. Atenção, muito boa noite, saudações. E aí, Tracy, saudações, Martim, diz Pepe. Os mísseis vão dizer pra quem? Está escrito? O comentário sumiu pra mim. Você? Quem? Martín. Martim, aqui está, diz Pepe. Será que os mísseis vão avisar os países vizinhos? É para chamar para a Guerra Santa ou Sangana? Caramba, seja. Eu acho que são tentativas desesperadas. Tem que lembrar, né? Eu não, você acha? Eles têm? Não, eu acho que, eu penso que sim, são tentativas desesperadas. No sentido de que eles não têm outra opção. Não, nem com aviões, nem com a marinha eles vão conseguir algo onde eles querem pressionar, os países vizinhos e querem pelo menos dar a sensação de que podem sustentar isso por um bom tempo, né?
Essa é a sensação que eles e os Estados Unidos querem transmitir, que é esmagadora o suficiente para forçar uma rendição e dizerem: vamos negociar, mas tem que ser uma negociação já para negociar a saída. Basicamente do regime, né? Ou seja, basicamente é isso. Já a esse ponto, imaginem vocês do ponto de vista de dois países que se odeiam há muito tempo, né? Sim, e em que de repente já acontece o conflito do ponto de vista militar. Então você quer que o outro perca e ele não quer perder. Ainda mais quando enfrenta algo muito grande, certo? No caso, por exemplo, Ucrânia-Rússia, o que a Ucrânia queria primeiro era não perder. Primeiro, não é tanto que queria ganhar, é que não queria perder, né? Ou seja, sabia que não podia ganhar naquele momento. Mas disse: se eu prolongar o conflito, posso perder. Além disso, na verdade, existe a teoria de que foi feita contra-inteligência da Ucrânia contra a Rússia para acelerar a guerra. Não para pará-la, mas para acelerá-la. Por quê? Pois duas opções eram apresentadas à Rússia. Nós esperamos mais alguns anos para ter mais força e atacar de forma mais esmagadora ou não. E a contra-inteligência que a Ucrânia enviou foi: não se preocupe, se você entrar na Ucrânia, a população vai te apoiar, vai te aplaudir e vai te apoiar. E que bom que você veio nos libertar, né? E era tudo falso isso. Então, quando entram, eles têm uma surpresa. Sim. E fica aquele caminho de 40 quilômetros de tanques destruídos que iam em direção à Ucrânia, 40 quilômetros de tanques destruídos nas primeiras 2 semanas. Quando isso acontece e percebem que até camponeses que não eram militares levavam os tanques embora porque estavam parados, começaram a destruir todos os suprimentos de combustível dos tanques e não havia como colocar mais combustível nos tanques, e eles ficavam parados. E os camponeses e o pessoal dos vilarejos iam lá, queimavam os tanques e levavam eles como sucata. Então, quando tudo isso acontece, e aí a estratégia da Ucrânia era nos atacar, agora que você não está tão forte. Se a Rússia tivesse esperado mais alguns anos, teria mais munição, mais treinamento para os soldados, etc. Talvez as coisas teriam sido diferentes. No caso do Irã, como eles sustentam a guerra, ou onde? Eu não sei agora, não vejo ou não sei de onde. Você fala: vai ser sustentável assim, mas não parece, né? Eu dizia para eles: com quem você está conversando? É que até eu ver algo disruptivo no caso da Ucrânia, o que foi disruptivo, né? O que foi diferente? Digamos que eles souberam sustentar a guerra rapidamente, ou seja, muito rápido. Eles colocaram um limite e disseram: sim, vai. Ou seja, você é maior que a gente, mas não vamos deixar você passar tão fácil e isso vai te custar muitas vidas, dinheiro, estar aqui. E aí estão. A operação especial, que deveria durar 2 semanas, já completa 4 anos. E dos 60% do que eles tinham conseguido no começo, agora só resta 20%, ou seja, do que eles tinham conquistado no início. A Rússia ficou com 20%, que a Ucrânia recuperou muito rápido, porque não era sustentável ficar lá. Agora restam só as áreas mais ligadas à Rússia, que é o que estão disputando atualmente. Entonces, no caso de Rússia, bom, vamos ver. Tem informações aí sobre o que exatamente está acontecendo. Sim, Sim. Bom, agora estão informando que o SEDCOM acabou de pedir ao Pentágono que envie oficiais de inteligência para uma base que eles têm em Tampa, Flórida, para apoiar as operações contra o Irã. Ouçam bem, pelo menos 100 dias, mas provavelmente até setembro. vamos tomar um chá.
Olha, isso é muito louco, é muito intenso, porque se for assim é guerra. Já estão pensando em estender por mais de 3 meses, mais de 3 meses. E isso, bom, quem é que está dizendo isso? Mas também está sendo divulgado por outros meios esse político. É o político que está falando disso. É o político que está falando disso. E então falam sobre isso, né? Que o CENTCOM acabou de pedir ao Pentágono para enviar mais oficiais de inteligência para poder lidar com essa guerra que está por vir. Bom, que eles estão vivendo neste momento, mesmo que não queiram chamar de guerra, para apoiar nas operações. E dizem que pelo menos 100 dias, mas provavelmente até setembro. Esse é outro assunto. E aí é que eu não vejo como os músicos podem passar, mas não vejo como possam. Isso ou vai levar às eleições intermediárias, ou seja, se Trump queria ganhá-las com isso, vai ser difícil ou quase impossível, não impossível. Quer dizer, o governo da China, neste momento, também ordenou às maiores refinarias de petróleo do país que suspendam as exportações de diesel e gasolina. Neste momento, ou seja, já não podem. Pois já não confia que isso vai durar pouco, exatamente. Então, já não vai, vamos. Eles estão pensando que vai demorar para chegar o combustível ou o diesel que vem dos países árabes. É preciso lembrar que Coreia, Japão, a própria China recebem o petróleo. Não vão falar só no caso da China, mas também dos países europeus, países do Oriente Médio. Por isso vimos porque a Bolsa de Valores dos Estados Unidos sobe. Sim, vejam só, apenas a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. No dia em que foi, no dia de hoje, sim, este é o SP500, deixa eu ver se consigo ver. Este é o de saúde. Esses são os últimos 3 dias, sim, ou seja, teve altas e baixas e está dentro desse sobe e desce. Teve dia que realmente caiu, que foi este, mas nesse mesmo dia já recuperou e hoje está em alta, ou seja, está indo bem. Então, as 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos, isso é o Nasdaq, as empresas de tecnologia, os Estados Unidos estão indo bem. Ou seja, esse é que já é quarta-feira, então é segunda, terça e quarta, ou seja, isso em 3 dias. Também estão indo bem, mas reparem na diferença com o Nikkei. Esse teve um dia negativo, né? Um dia de recuperação, outro dia negativo. É o Nikkei, Japão, mas olhem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, não, Coreia do Sul. Reparem, hoje já começa a ter uma recuperação. Desculpe, amanhã eles estão no futuro, não existe o amanhã. Então este é o dia de segunda-feira. Isso aqui, segunda-feira que não continuou subindo. Estava indo bem, mas não continuou subindo. Na segunda-feira, a alta de vários dias para. Este é a terça-feira. Uma forte queda, esta é uma forte queda de ontem. Essa queda de quarta-feira fez com que tivessem que suspender a Bolsa de Valores e depois o dia de hoje. Bem, tem uma leve recuperação, mas pelo menos recupera alguma coisa, isso é positivo. A China, a Bolsa, vamos colocar uma porque eles têm várias. Caiu forte também na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, já começa a reagir, mas digamos que está fraca. Exatamente. Também agora há pouco falou o ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, porque, bom, o Irã vende acho que 15% do petróleo para a China, mas já com todos do Oriente Médio, acho que está em torno de 50%, ou seja, a China depende muito dessa região. E, bom, nessa conversa, a China se comprometeu a enviar diplomatas chineses ao Oriente Médio para tentar mediar um processo de paz entre os países envolvidos. Devemos lembrar que a China intermediou o acordo de paz entre Irã e Arábia Saudita. Esse acordo não era feito há anos e, de repente, de um dia para o outro, nos pegou de surpresa. Os Estados Unidos não gostaram muito porque a China acabou ficando com esse papel. China fecha acordo de paz entre Irã e Arábia Saudita. Ótimo, mas agora não adianta mais. Mas se não, bom, a questão é que sim, isso do CENTCOM é algo que teríamos que ver se já existe algum relatório de outros meios. Porque realmente acho muito escandaloso que já estejam pensando em tantos dias. Então, as coisas talvez não estejam indo tão bem ou rápido quanto esperado. Se for assim, se for desse jeito, quer dizer, eu tenho minhas dúvidas, teria que ver diretamente no local político. Agora a gente confere, mas estou vendo que isso já está circulando em alguns meios de comunicação. E isso seria muito louco porque
Uma aqui seria então a pergunta: isso seria uma guerra aberta, suponho eu, para que seja justificável poder ter tropas em terra? Pois você teria que ter já uma guerra aberta, já teria que ter Deus. E podem colocar tropas agora, mas não por 3 meses. Ou seja, não dá para justificar isso, ainda mais em um ataque que, bem, nunca aconteceu. Que foi supostamente, como diz Marco Rubio, preventivo, também dito pelo secretário de guerra. É um ataque preventivo, porque algo estava por vir, não é isso? Então, Eh, eles estão lá? Agora vejo o último, pois acompanhamos várias lives ao vivo, não conforme ocorrem. Agora estão reportando ataques no Irã e também estão, bem, fazendo ataques de Israel, ou seja, ataques do Irã, pelo que entendo, contra Israel. Já são 3. Aliados, 3 aliados. Bem, nesta noite, Nesta noite eles estão fazendo isso. nas noites normais, Sim, então vamos ficar atentos a isso, hein? Pois se isso se confirmar, insisto, se forem 100 dias, já seria um assunto muito sério. Vamos deixar como algo que parece que pelos meios que estão comentando seria confirmado. Mas eu esperaria de qualquer forma até amanhã para ver qual vai ser a reação. E se por acaso Trump comentar, disser o que quer viver e disser verdade, ou se fazia o melhor. pedir um aumento bem grande também no orçamento do Pentágono. Então imagina o tanto de dinheiro que vão gastar. Vocês sabem quanto eles gastam por dia? Se não, tipo, o tanto de dinheiro que gastam. Bom, no final das contas, as guerras têm um custo alto, evidentemente, e dentro desse custo é preciso considerar que a economia, especialmente nos Estados Unidos, acaba tendo um benefício, por assim dizer, que é uma moeda de uso comum no mundo. E se essa moeda se valoriza ou se valorizam os negócios, etc., isso também compensa, equilibra, mas para outros países não existe esse tipo de equilíbrio. Isso também pode influenciar a inflação, já que guerras costumam causar inflação. E por isso sempre dizem que na guerra, principalmente em guerras grandes como essa, quem paga é o povo do mundo todo. Ou seja, de repente, nossa, que estranho, olha, esse produto que eu ia comprar agora está 20% mais caro do que no ano passado. Quando não havia guerra, não sei, bom, aí é estrito, digamos, não vai se somando, então há todo esse movimento. Sim, por exemplo, durante a Segunda Guerra, o México, embora não estivesse envolvido, pelo menos em grande parte, pois é, tinha certos alimentos que não chegavam e as pessoas tinham que se acostumar, mesmo assim. Por exemplo, né, havia certos que não chegavam, as pessoas tinham que se acostumar. Por exemplo, o bom é que fazemos aqui as coisas que fazemos, por exemplo, coisas que compramos, que são guerra, esteve envolvida, pois é, que havia certos que não chegavam e que acostumar. Sim, pode ser agora, esse é o ouro, queria ver rapidamente se havia movimento, mas ainda não tem. Ou seja, deixa eu recarregar, vamos ver, porque até acho estranho. Não, pois não, vamos ver. Aí não tem movimento forte, acho estranho. Porque esse tipo de anúncio, bom, vamos ver amanhã, né? Talvez eu esteja esperando rápido demais. O anúncio, faz um momento, né? O dólar também começa a subir, isso também já tínhamos visto, né? Aqui está o dólar. Em relação ao peso mexicano, sim, há uma alta. Este não é extrema, mas sim considerável. Obviamente, né? Aí está 17,63 o dólar de estar em 17,16, né? Digo, continua sendo um preço relativamente. Bem, vamos dizer, bom, no sentido de que, bem, não está nem muito baixo nem muito alto. Não, pelo menos por enquanto. E o do euro, assim, rapidamente, não, mas esse não é. É este aqui também, bom, continua mostrando. Esse é o dólar subindo de preço em relação ao euro, né? E hoje parece que vai subir de novo. Se romper essa linha, então já há uma mudança de tendência. Porque já faz um ano, ou seja, se olharmos aqui, já faz um ano. O dólar caindo em relação ao euro desde que o Trump entrou, não. Na verdade, diziam que isso fazia parte da estratégia dele, mas quem sabe, né? Mas isso é janeiro, sim, de 2025. É só entrar e ver como está a queda, né? Ou seja, aí vai. Esse é o tema das tarifas, todo esse tipo de coisa gerou um efeito de queda. Mas se vocês perceberem, essa linha ainda não foi rompida. Se romper, talvez vejamos o dólar se fortalecer. Vamos ver. Trump prometeu, caso assuma, não entrar em guerras nem usar armas nucleares no Irã. Ah, não, desculpa, mudou o assunto aqui, mas enfim, é isso e tantas outras coisas continuamos esperando por aqui. Continuamos aqui. Sim, Isa, não é isso.
Agora encontrei o artigo do Político, deixa eu ver, diz que... Ou seja, o que mais chama a atenção é a pressa em adicionar pessoal e recursos para apoiar esforços organizados bem antes das ações militares dos Estados Unidos. Destacam como a equipe de Trump não havia antecipado completamente a ampliação das consequências da guerra que ele lançou junto com Israel neste sábado. Então quer dizer que faltou antecipação, não faltou um cálculo? Sim, E isso também justifica porque estamos vendo tantos movimentos nos Estados Unidos que aqui nos comentam. Ah, estamos vendo muito movimento militar, pois claro, diz, olha, General Firsten, que é um ex-diplomata americano de alto escalão no Oriente Médio dos Estados Unidos. Diz, o que vimos nas operações completamente improvisadas, onde parecia que ninguém entendia nem acreditava realmente que uma ação militar fosse iminente. Parece que acordaram num sábado de manhã e decidiram começar a guerra. sim, pois é, sim, diz. As peças de reposição da BU, olha, Francisco, quase todas as peças de reposição de todas as marcas são feitas na China, ou no Vietnã, ou na Indonésia. Ou seja, vamos lá, a maioria das marcas é feita lá. E imagina as outras marcas, porque além da China, Japão e Coreia também produzem muitos carros aqui. Para este lado, o que algumas empresas anunciaram é que estão mandando armazéns cheios de peças de reposição para cá. Não, porque sabem que serão necessárias. Então, vai ter uma no México, na Cidade do México, vai ter outra em Guadalajara, me parece, ou Querétaro, não me lembro. Vai ter outra por lá, ou seja, em direção a Guadalajara, pelo que entendi, outra aqui em Monterrey. E Não sei se será este ano ou no próximo, mas é o que eles anunciaram. Quem brigando com outra empresa por alguma coisa, né? Quem? Bioed, para quem ele produzia. Não me lembro se são baterias. Eles querem produzir alguma coisa aqui, mas querem fabricar algo aqui. Não são carros, mas é alguma coisa, não sei, algum tipo de peça. Não sei, eles disputavam uma fábrica com outra montadora, lembra? São duas empresas envolvidas nisso. O Bioed e outra que não lembro o nome. Mas sim, quer dizer, as peças normais, as comuns, essas você consegue rápido, né? O problema é quando é uma peça grande. Em outra situação aconteceu isso com a gente. A marca nos deu um carro e pelo menos não nos deixou na mão. Demorou mesmo, mas avisaram que ia ser assim. Só peço que fique bom e me mantenham informado. Como está agora? Porque, bom, e eles cumpriram nesse sentido, sim. E, bom, chegou a data. Sim, um monte de pesquisas. Ainda continuam me pedindo pesquisas de o que você acha do nosso serviço. Quer dizer, pelo menos eles se preocupam nesse sentido. Mas sim, evidentemente, todas as marcas, e principalmente, bom, marcas asiáticas, eu acho que realmente podem ter atraso nesse sentido. Diferente para melhor de marcas que são produzidas aqui mesmo, por exemplo. No que bom, também, em teoria, deveria haver peças de reposição mais rápido, não é? Sim, deveria. Diz que alguém, papai e meus 2 filhos são norte-americanos. Isso me preocupa muito, claro, porque já há um aviso de recrutamento para jovens de 18 a 26 anos em dezembro deste ano. Isso me deixa muito angustiada. Diz que sim. Agora, esse tipo de recrutamento, pergunto, Olim, é um recrutamento forçado ou normalmente é por decisão? E eu também sinto que isso te envolve, não te envolve, a dinâmica da guerra, né, e tudo isso, e de repente são tomadas decisões muito, não dos jovens, de entrou um e vão me pagar isso, vão me pagar as bolsas, as dívidas da universidade ou o que for, e o pessoal se anima a se jogar em um conflito. Eu entendo e me corrija se não for, que é uma decisão dos jovens. Muitas vezes muito tentadora por causa do... Geralmente é voluntário, mas por exemplo, no Vietnã foi obrigatório. Sim, aí nesse nível... Fugiam para o Canadá ou México, sim, era o que faziam. Nesse nível de guerra. Sim, muito pesado, pois está pesado, ele diz. Já aí entendam, temo, também sim, já tem sim, está correto. Sim, me falaram, me comentaram. Eu não tive, necessidade de, mas sim. Bom, sim, já vimos, coisas que ainda não compramos, mas protetor das cadeiras, porque se são brancas, quem teve essa ideia e o novo modelo é preto. Você gosta? Sim, ficam bonitos, mas mudam bem rápido. Bom, essas novas são tipo pretas, cinzas com laranja e limão. Bonitos também. O protetor que eu gostei é preto. O protetor das cadeiras está perfeito.
É disso que estamos falando. Não, não, eu pensei que você... Não, eu pensei que você estava falando das novas cadeiras, dos novos modelos vinham pretos, vem pretos. Não estou falando do protetor, quer dizer, aquele que você compra. Sim, a gente queria preto, a gente tinha visto, lembra? Sim, em preto com laranja. Eram bonitos de verdade. Eu já vi gente que coloca ali, quer dizer, que comprou no AliExpress e ficou bom. Sim, ficam bonitos, porque são feitos sob medida. O legal desses que fazem na China é que eles fazem exatamente para o modelo. Aham, da marca que for, viu? Não, mais. Vem o ano assim, de tal ano a tal ano. Tal ano. Então eles mostram o vídeo de como fazem, e fica certinho. Não é como genérico, né? No carro anterior a gente tinha um protetor genérico. Não. Além disso, fica folgado. Sim, você não fica ali flutuando Ficava todo amassado, parecia aquele sofá de casa com tipo... tudo. Muito obrigado, José Joel Rivas, Buenio, Francisco Arce, saudações, muito bom. Manuel Munhoz, um abraço. Um abraço, Joel, pelo superchat. Muito obrigado, Joel, um grande abraço. ¿Y quién más está por ahí? Ele diz: saudações, diz Manuel. Qual é o objetivo dessa guerra? Sem armas nucleares antigas enquanto os Estados Unidos as possuem, ou mudança de regime e controle da região? O que Israel quer? O que Israel quer? Diz. Eu acho que não ter um vizinho que toda hora está dizendo que quer te destruir completamente, te fazer desaparecer, não é pedir demais, digo. Badir, interior, Cirã, são países que não reconhecem Israel como um país, de cara. Não, na verdade, eles chamam, como é que eles dizem? Quando você está em um lugar que não é seu, é basicamente assim, ou seja, eles chamam, me fugiu agora a palavra, invasor. Sim, exatamente. Ou seja, então, eles dizem, são invasores, estão em uma área que não é deles. E então, nesse assunto, nunca vão chegar a um acordo. E além disso, além dessa parte, é estar patrocinando, bem, não grupos terroristas. E além disso, bem, a ideia de ter armas em massa, não armas, já não foram, eu sinto. E essa é a parte que, para mim, eu sinto que eles confiaram demais. Quer dizer, eu vejo as narrativas típicas de ambos os lados, não aquelas narrativas de que são campeões, não. Se está, ok, tudo bem, isso, vamos deixar de lado, é lógico. Numa guerra... Não, né? Você não vai dizer que está perdendo? Claro que não, você vai dizer que quer dizer, ok. Deixamos isso de lado. Mas o que eu sinto que um país como o Irã pode potencialmente fazer com você, pela maneira como tem sido administrado, é que tenha muitos planos. O plano D, o plano H, o plano X. Ou seja, que tenha muitos planos disruptivos, ou seja, que sejam disruptivos. É que eles mudam a dinâmica de toda a região, mesmo que eles se sacrifiquem. Sim, como diz, vendo de um ponto de vista de que se já era, que tudo isso, o que eles acreditam que são em essência, que é basicamente, bom, a parte religiosa, tipo, se nossa visão de religião vai ficar de fora, então que levem todos da linha de frente. Então funciona como uma seita, mas militar sim. Então essa é a parte que eu sinto, que aí já está, é algo que está latente, né? E que os Estados Unidos estão vendo isso como, bem, uma guerra, não fazem uma guerra. E pronto, acabou, ponto final. Acho que o pessoal da inteligência realmente percebe o que estou dizendo. Mas sinto que Trump não. Ele age assim. São interesses, eu tenho um, você outro, entramos em conflito e resolvemos na força. Acho que eles não percebem essa outra parte. Vejo isso porque, por exemplo, estão armando muito a Arábia Saudita e outros países dando muitas armas. Você pensa, agora são seus amigos, mas tipo de grupo que é que não, né? Mas esse tipo de grupo que é voltado para a religião extrema e tudo isso, e que no fim das contas são só as ideias deles. Na Arábia Saudita, por exemplo, não há constituição e se você desagrada alguém, pode ser prejudicado, independentemente de sua origem. Agora é tranquilo, não vamos dizer, mas digo, bom, entre aspas. Na primeira vez, se mudarem ou derem uma volta, já conhecerão seus sistemas de defesa e aviões. Por isso, muitos nos Estados Unidos criticaram a venda de armas de ponta, e não de primeiro nível. Não explicam o motivo dessa escolha. A Coreia do Sul, por exemplo, tem certas regras,
Armas de alto nível eles só vendem para países democráticos e que estejam em paz. Sim, na Ucrânia fizeram exceções para certas armas, mas tiveram que modificar a lei por causa disso. É importante para poder vender algumas coisas para eles, mas eles são muito rigorosos e outros países nem tanto. Diz alguém. Diz: meu filho mais velho, Guilherme, está terminando seus estudos de finanças em Berlim e o bobo. Assim ele diz: me fala que não se importaria de entrar na guerra no exército e Cristi diz, comentário: meu cunhado já recebeu a ordem de alistamento quando tinha uns 20 anos, eram tempos de conflito no Iraque. Mas ele disse que não, pois morava no México e não comentaram mais nada. Já? Saudações para Gigi ou Pifa? Sim, tipo, eu acho que você sente essa tentação, tipo, de dizer, tipo, eu tinha amigos, eu sou do, como vocês sabem, do Nordeste, né, ou como se chama de Coahuila, né, então lá tem muita comunidade, muitos amigos que são, como eles chamam, né, mexicano, estadunidense, tipo, nasceram lá, mas vivem aqui, porque aqui tem a família, mas eles são de lá, eles nasceram lá então. Vários amigos tentaram, por sorte, eu digo, que tiveram algum problema físico e talvez disseram não. Aí foram descartados. Se tem algum problema físico, o que isso quer dizer hoje? Para a Força Aérea, por exemplo, tive um amigo que ia para lá. Acho que fez o treinamento, mas só a fase. Quando chegou na questão da visão, que foi muito pelo que entendi, aí disseram não. Ou seja, por causa da visão você não passa. E aí não dá, então você já não fica descartado ali, mas sim. Ou seja, é comum que a galera, e de fato você vê muita gente nas casas do Nordeste do México, eu acho que no Norte deve ser igual. Chihuahua, Baixa Califórnia, você vai a muitas casas de família, e nas paredes eles têm muitos filhos que são veteranos de guerra, ou seja, há fotos, casas, às vezes nada, ou uma casa típica mexicana. É curioso ver que, entre as fotos, aparece também, olha, esse é meu sobrinho, não sei quem, que foi para as guerras do Iraque e Afeganistão. Eles vão com o uniforme e a bandeira dos Estados Unidos, pois são de lá e lutaram ali. Então, isso é comum, né? Eu sei que quem está assistindo aí vai conhecer alguém que foi para lá. Disse Antônio Garcia hoje na entrevista aqui no YouTube. A porta-voz das FDI, Ronita Plan, disse: o heróico povo iraniano fará o mesmo. E é que nos últimos dias, bom, desde que começou, realmente eles têm atacado muito. Todos os quartéis onde estão os grupos cuja missão é controlar a população, ainda assim eles continuaram. Ontem, não posso compartilhar a imagem porque era forte. Tem alguém gritando de uma varanda e de repente dá para ver os tiros, porque eles têm literalmente, como dizem, atiradores de elite para atirar. Nas varandas, onde eles veem que as pessoas estão gritando coisas contra o governo, imagina um nível tipo, cara, estão destruindo o seu país e você se foca nisso. E você começa a reprimir nesse nível. Não, mesmo nesse momento. É o sim, isso é a oposição. Aí Ana Maria diz: meu marido está aposentado dos fuzileiros navais. Sim, muito comum, muito comum. Por isso também me incomoda muito essa atitude do Trump com relação ao tema dos latinos. Porque há muitos? Porque sim, há muitos. Inclusive filhos de pais migrantes ou até mesmo migrantes que já reclamaram disso por aí. Aliás, muitos foram deportados mesmo sendo veteranos. Não sei se isso é um problema. E que isso acabou deixando uma certa dívida, né, esse Trump, mas enfim. Vamos lá. Lembrem que estamos no WhatsApp, Telegram, enviamos notificações dos amigos e também no Facebook, X e Insta. Um grande abraço para toda a comunidade, muito obrigado, Eric, Cristi, 13.000 Tapatia, Guido, Faf, Ana, um grande abraço para toda a comunidade. E então, continuamos conversando amanhã, até logo, interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é Pepe ao vivo.